Meu nome é Paula, sou a mãe de Vitor e eu acredito que ele vai acertar, pelo amor de Deus, Senhor. Ninguém olhava pra mim. As meninas nunca olharam pra mim. Nunca. Deixa de ser inseguro. Fiquei na boca de uma mulher uma vez na vida. Mas foi uma coisa horrorosa também. Ué, não. Mas por quê? Porque eu era muito feio. Eu era muito feio. Não é por... Sim. Míope, muito míope. Você é míope? Eu sou muito míope. Então, com 15 anos de idade, eu era magérrimo, com 10 graus de miopia. Eu só fui começar a usar lente com 15 anos de idade. Eu comecei a entrar no chat wall. E eu comecei a conhecer alguns amigos. Ai, que delícia! E aí eu comecei a sair. E aí eu nunca vou esquecer um dia que eu fui numa boate gay e eu percebi que as pessoas me olhavam com desejo. Eu falei, significa. Que coisa maravilhosa. E nessa boate gay eu falei, é isso. É isso. Porque aqui as pessoas estão me olhando. Caraca. Porque a mulher faz muito jogo duro, né? Pra isso mesmo? Exatamente. Tá aí, essa é a história do Léo Dias, como foi difícil o início da adolescência dele. Ele disse aí que não gostava muito da sua própria aparência pelo fato dele usar óculos, e eu acho também que ele deveria ser meio tímido nessa fase da sua vida, porque é sempre o combo, e eu fiquei um pouco assustado, viu, senhores? Eu devo confessar que me identifiquei bastante com essa história do Léo Dias, é claro, até a parte que ele foi na boate, né? Calma também. Porque você viu que ele falou aí que ele sempre teve muita insegurança, as meninas não prestavam atenção nele, justamente por causa da aparência, e ele foi se retraindo, murchando cada vez mais, até que teve um dia que ele entrou no famigerado bate-papo do UOL. Só pessoas de mais idade vão lembrar o grande sucesso que foi esse chat. Eu tenho que confessar que já entrei nesse chat quando era criança e era a coisa mais sem sentido do mundo. Você conversava com pessoas que não fazia nem ideia de quem era e o assunto ia do nada pra lugar nenhum. Mas não no caso do Léo Dias. Ele entrou numa sala especial do bate-papo pra conversar com outros rapazes que têm essa mesma preferência que ele tem hoje, e foi lá que ele começou a desabrochar finalmente. A partir daquele momento ele foi fazendo amizade com os meninos, até que chegou um dia que ele finalmente foi numa dessas boates aí que ele falou. Lá as pessoas olhavam pra ele com desejo, porque não importa tanto essa questão da aparência, eu acho. A galera lá não leva isso muito em consideração. Então, teoricamente, pra quem é feio como eu, seria uma boa, né? Você frequentar esse lugar e chegar lá a ser tratado com dignidade. Mas o problema é que, pelo menos no meu caso, eu não tenho esse mesmo interesse que o Léo Dias tem. Eu acho que essa preferência de relacionamentos que ele tem hoje já é uma coisa que acompanha ele desde a infância. Eu acho que as pessoas já nascem com essa predisposição. E só pra lembrar quem, pessoal, todos merecem ser respeitados aí, independente das suas preferências íntimas. Eu não tô aqui pra julgar ninguém, eu só coloquei esse vídeo pra gente ver que a trajetória do Léo Dias não foi nada fácil. A gente vê ele fofocando como se não houvesse amanhã hoje, mas o começo da carreira dele não foi fácil. Ele já teve que engolir muita coisa calado. O que o Léo Dias aguenta sorrindo, a gente não aguenta chorando, senhores. E isso, claro, eu tô falando na parte profissional. O Léo Dias já teve muitos altos e baixos, inclusive os detratores dele vêm acusando o Léo Dias de apresentar o programa dele no SBT ultimamente mais louco que o Batman. Eu espero que isso não esteja acontecendo, até porque essa é uma questão muito delicada e deve ser levada a sério. Tomara que o Léo Dias não tenha tido nenhum tipo de recaída. E o que o Léo Dias e eu temos em comum, senhores? Lá ele, né? Mas você reparou que ele falou aí que quando tinha os 15 anos era feio, franzino, usava óculos e as meninas nem olhavam na cara dele, e quando olhavam era fazendo carinha de nojo. Pelo menos na minha vez foi assim, e provavelmente isso também aconteceu com o Léo Dias. Mas a diferença e o ponto de virada na vida dele foi a partir do momento que ele começou a frequentar esse tipo de balada que ele falou, e lá ele pôde amar e ser amado. Se é que os senhores me entendem, né? E lá dentro mesmo. Eu imagino que esse tipo de balada a rapaziada não tem nenhum tipo de pudor, e se tiver que rolar ali dentro mesmo, vai ser até as ovas, porque ali é o ambiente deles se divertirem da maneira que eles querem. Eu acho que essa mesma sensação que o Léo Dias sentiu quando ele foi na boate a primeira vez, provavelmente foi parecida com a sensação que eu tive a primeira vez que eu fui numa casa de massagem. E eu devo dizer que faz pouquíssimo tempo, até mais ou menos uns 3 anos atrás, eu nunca tinha ido até uma casa de massagem, até porque onde
onde eu morava, o que tinha lá mais era bordel mesmo, daquele onde tem música alta e a cerveja é R$50, e as madames estão mais interessadas em se embriagar junto com o cara ao invés de ir pro que interessa. E pra mim, frequentar esse tipo de ambiente nunca foi um bom negócio, até porque tem outros homens lá, música alta, bagunça, gente usando substâncias ilícitas, e eu tô de boas. Agora, uma casa de massagem é completamente diferente. Uma que não tem massagem, mas por outro lado não tem música alta, não tem bebida alcoólica, você simplesmente chega na casa, vem as participantes lá que trabalham no ambiente e você escolhe uma, vai pro quarto e tome-lhe até as ovas, borboleta paraguaia, leitada na cara e ghost. R$100 meia hora. Pelo menos esse aqui que eu frequento perto de casa, o Gordinhas Night Club, ainda tem esse valor acessível. E eu não vou dizer que as guerreiras que trabalham lá são as deusas da beleza absoluta, muito pelo contrário, depende muito do dia. A rotatividade de profissionais que trabalham lá varia bastante. Tem dia que você encontra uma nota 6, tem dia que só tem a tia Neide para atender, porque as outras estão ocupadas. E eu vou confessar para os senhores que já teve dia que eu fui na tia Neide mesmo. Eu tava com sangue nos olhos, o Tadala já tinha sido tomado algumas horas antes. Eu cheguei lá no horário meio avançado, já na calada da noite, senhores, no meio da madrugada. Aí não dá para exigir muita coisa. Eu perguntei se tinha alguém lá para atender, a dona Neide falou que só tinha ela. Eu acho que essa véia era a dona da casa de massagem e foi dentro. E como eu falei, dá para comparar a mesma sensação que eu tenho com a do Léo Dias quando ele frequenta a balada que ele gosta, porque é só na casa de massagem que eu viro gente, senhores, que eu sou tratado da forma que eu mereço. Chega lá, eu que escolho as madames, geralmente tem 5 ou 6 lá pro cliente escolher, e a satisfação já começa quando você escolhe uma e já vê a cara de decepção das outras que foram rejeitadas. E além disso, R$100 não chega a ser um valor muito barato, principalmente quando o cara vicia nesse negócio e começa a ir toda semana, mas se for só de vez em quando, uma vezinha por mês ou no máximo 2, nada de exaltações, só meia hora com uma profissional que tenha disposição já é o suficiente pro cara se acalmar pelo menos durante uns 15 dias, e sai muito mais barato do que, por exemplo, você colocar um aplicativo de relacionamento no seu celular e ficar perdendo tempo conversando com um M-Sol que muitas das vezes nem é atraente. Aí é toda aquela enrolação para ver se você consegue alguma coisa, aí quando você vai marcar para sair, nada é garantido que você vai conseguir ter uma relação íntima com a guerreira. Por outro lado, dificilmente um encontro desses sai por menos de R$100. E se você for fazer as contas, colocar na ponta do lápis, é muito mais negócio você frequentar o Gordinhas Night Club do que ficar marcando encontro com pessoas aí que não vai virar em nada. E além disso, na maioria das vezes, são sub-5 ainda, porque aplicativo de relacionamento favorece mais aquelas pessoas que são bem afeiçoadas. E não é o meu caso. Eu sou igual o Léo Dias com 15 anos, só que em vez de ser magérrimo, eu tô suavemente acima do peso. Tem a questão do tetismo, né, senhores, que é o maior vazio que eu tenho é esse. E as guerreiras que davam match quando eu usava o aplicativo também não eram muito favorecidas. Praticamente 90% das madames que usam esse negócio são M-Sol, e elas já colocam logo na bio que o filho delas é a prioridade, Deus em primeiro lugar, cansou de moleque e que não vai ser nada fácil conquistar ela. Mas é claro também que eu tenho que fazer um alerta aqui, eu não recomendo esse negócio de ficar frequentando o Gordinhas Night Club, viu pessoal? Eu só vou porque eu sou meio gado ainda, se for ver. É muito melhor o cara que consegue se controlar nessa parte, não gasta o dinheiro à toa, não se envolve com esse tipo de guerreira, né? Porque essas profissionais já estão extremamente desgastadas devido ao seu trabalho, e eu só vou porque não tem jeito mesmo. Chega uma hora na minha vida que se eu não pegar alguém de jeito, eu fico extremamente mal-humorado, nada satisfaz, começa a me dar até uma certa ansiedade e alguém precisa sofrer as consequências. E quando o cara vai na casa de massagem, existem duas possibilidades: ou o atendimento é extremamente satisfatório, a profissional é dedicada, tem uma boa aparência, tá cheirosa, tem umas que deixam o cliente à vontade para colocar a madame até de ponta cabeça se for o caso, e quando acontece isso pro cara é uma imensa satisfação. Inclusive é perigoso quando o atendimento é muito bom, que daí o cara vicia e quer ir toda semana. Mas por outro lado, quando o atendimento é ruim e a profissional não corresponde às expectativas, o cara fica com raiva dele mesmo por ter gastado esse dinheiro à toa, e ele decide, pelo menos temporariamente, que nunca mais ele pisa no Gordinhas Night Club. Pelo menos comigo é assim. Então é por isso que eu não recomendo a ninguém, cada um aí sabe o que é melhor pra si. Por outro lado, assim como o Léo Dias falou no começo do vídeo, é muito triste quando você tem uma vida onde ninguém olha pra você com interesse em ter um relacionamento. No caso do Léo Dias, ele teve essa opção, né, de frequentar o ambiente lá, onde ele finalmente pôde se abrir pra viver intensamente lá com o pessoal. Já eu mesmo, por exemplo, a única opção que eu tinha de me sentir gente, pelo menos temporariamente, é visitando a tia
Neide lá, onde eu posso escolher uma guerreira dentre tantas outras. Lá sou eu que escolho e é uma imensa satisfação. E dito isso, eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários, mantendo o máximo do respeito ao Léo Dias e as preferências dele, até porque o assunto do vídeo nem é esse. E caso você tenha gostado, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal, ativar a sinetinha das notificações, que é muito importante, e considere um dia juntar-se a Teta Master Chagas, apreciador de giromba bolivariano dos Santos, no nosso clube de membros, para ter acesso a vídeos exclusivos por apenas R$ 2,99. Conheça também o nosso grupo do Face, que chama Hackeando a Matrix, e caso você não tenha assistido algum desses vídeos que tá aparecendo aí na tela, eu recomendo vocês assistir a eles, e muito obrigado por ter chegado até o final. Valeu!